No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre domínio de leitura e também sobre aqueles alunos que apresentam alguma dificuldade em ler e entender aquilo que leram, tá certo? Então vamos começar pensando quando que os alunos têm que automatizar a leitura, ter esse domínio, essa fluência, vamos dizer assim. Quando o seu aluno chega no final do quinto ano, dos anos iniciais, é importante que ele já tenha o domínio da leitura, que ele já leia com fluência. Se esse aluno chega no final do quinto ano com muitas dificuldades de leitura, vai ser muito difícil que ele siga adiante lendo, entendendo o que leu e utilizando esse conhecimento no seu dia a dia e também no contexto escolar. É muito importante que a gente vá acompanhando os alunos que apresentem alguma dificuldade de leitura já nos anos iniciais, no primeiro ciclo principalmente. E se a gente for falar que este ano é um ano atípico, um ano de pandemia, provavelmente, professor, nós teremos muitos alunos com dificuldades de leitura por não terem passado pela escola no ano anterior e agora não estarem conseguindo frequentar, sistematicamente, todos os dias, tendo acesso ao professor diariamente, né? Então, isso é importante que a gente fale. Quando a gente falar em domínio de leitura, tem algumas coisas que é importante que a gente pense. Ler bem e com fluência significa dominar a leitura. O que é ler bem e com fluência? É ler um texto, fazer a pontuação, fazer a acentuação, dar a ênfase, conseguir ter uma boa expressão, né? Isso tudo é ler com fluência. E ao final do texto, o aluno conseguir dizer aquilo que ele leu, interpretar e compreender e saber utilizar aquilo que leu no seu contexto, no seu dia a dia. O aluno, ele tem que, quando ele lê com fluência, ele consegue saber a diferença entre um poema, entre uma notícia, um texto literário, né? Ou então um texto científico para estudo. O aluno que lê com fluência, ele já consegue fazer essa diferenciação. Se o seu aluno não consegue, se ele lê e no final ele não sabe te dizer o que ele leu e ele já está no quinto ano, esse aluno já precisa de uma intervenção adequada, específica, com uma metodologia que inicie lá pelos conteúdos mais simples, pelos textos mais simples, para que esse aluno vá passo a passo construindo isso. E eu sei que isso muitas vezes é difícil fazer em sala de aula. Esse aluno, então, precisará de apoio de especialistas ou até de um pedagogo que possa fazer isso individualmente. O aluno, quando ele chega no quinto ano, a complexidade dos textos não pode ser mais barreira para a leitura. Ou seja, esse aluno já tem que ler textos maiores, mais longos, né? Mais complexos, que exijam um maior tempo de atenção, de concentração, de raciocínio. Então, se a gente for avaliar, se a gente for analisar, nós vamos ter muitos alunos chegando no quinto ano sem essa capacidade. E vocês vão me perguntar, por que esses alunos não têm essa capacidade? Porque provavelmente eles leram pouco, né? A leitura que eles tiveram não foi suficiente para criar no cérebro caminhos que sejam duradouros. E por que isso acontece? Muitas vezes porque o material de leitura oferecido, esse material às vezes é muito complexo ou não chama a atenção do aluno, é muito difícil, esse aluno ele não consegue entender, ele lê só uma vez e depois não volta mais ao texto. Isso faz com que esse aluno não automatize e não domine o conteúdo. E segundo, porque na atualidade, a gente tem as tecnologias aí, né, a internet, os computadores, a televisão, que faz com que esses alunos leiam pouco. Então, a leitura deve ser diária, no mínimo 10 minutos por dia. Quem tem que fazer isso? Os pais em casa e na escola o professor. Tem que haver na escola todos os dias, momentos de leitura. Mas não é só ler por ler, não. A gente vai falar sobre isso até o final do vídeo. A gente tem que ter toda uma organização para que o aluno consiga ler e compreender aquilo que ele leu. Também o aluno, no final do quinto ano, ele tem que saber manejar
o material de leitura. Ele tem que saber pegar um livro, procurar aí o índice, o glossário, perceber como ele procura nesse texto aquelas palavras que não fazem parte do seu vocabulário. Ele tem que saber achar as palavras-chave, achar as ideias principais do texto. Esse aluno ele já tem que ter essa capacidade no final do quinto ano. Então veja, depois do primeiro ciclo então da educação básica, a maior parte do conteúdo que os alunos têm de leitura, material de leitura, vai ser material para estudo. Até o quinto ano a gente percebe que é oferecido para o aluno uma gama maior de textos, né? Os gêneros textuais, eles são variados. Os professores acabam oferecendo vários textos, né, de vários gêneros. A partir do quinto ano, os alunos já recebem muito mais material para estudo das disciplinas específicas. E também em casa, muitos desses alunos param de ler outro tipo de material por conta de terem que ler o material de estudo. Então aí a gente precisa interferir para ajudar esses alunos a entenderem como eles vão poder utilizar esse material. E aí, fora da escola, os alunos começam a perder o hábito de ler. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O aluno que gosta de ler, que já tem esse hábito, dificilmente ele vai perder, né? Mesmo que ele não tenha livro físico, esse livro seja virtual, ele vai continuar lendo, ele vai buscar materiais de leitura. Agora, se ele já não tem esse hábito, vai ser bem mais difícil a partir de agora que ele pegue o material de estudo, principalmente se ele tiver dificuldades escolares. Porque se ele tem dificuldades escolares, ele já tem aversão por material de estudo. Então, nós teremos mais trabalho aí para ajudá-lo a entender esse material e utilizar esse material de maneira que ele vai entendendo e vai conseguindo ler e interpretar aquilo que ele leu. Então, quando a leitura passa a ser esse instrumento de estudo, o professor é peça fundamental, né? É ele que vai, a partir de agora, ajudar o seu aluno a ler, entender aquilo que leu, interpretar aquilo que ele está lendo. Então, os alunos, eles precisam entender para que serve esse texto, né? E precisam saber para que esses textos servem. Então, se a gente é professor, nós temos que começar aí a mostrar a esses alunos que ler para estudar é diferente de ler um conto, uma história, um romance, né? Uma notícia, uma receita. Ler para estudo requer toda uma sequência, requer toda uma organização mental. Então, nesse momento, professor, você precisa auxiliar o seu aluno. E não adianta querer que o pai e a mãe façam isso em casa, porque quem escolheu o texto é você, quem conhece todo o programa, né, de trabalho é você, quem tem o currículo escolar é você. Então, é o professor que vai ter que auxiliar o aluno. É o professor que tem que organizar esse momento em que o aluno entra utilizando os textos para estudar. A primeira coisa, então, é relacionar o conteúdo com as experiências que o aluno já tem, com os conhecimentos anteriores que ele tem. Ou seja, você vai entrar no cérebro do seu aluno e vai abrir caminhos já existentes com conhecimento prévio. Se o seu aluno não tem o conhecimento prévio, é momento de você, então, parar mais tempo nesse texto e ensinar esse aluno, mostrar a ele como é que ele pode fazer para entender todo esse texto, esse novo conteúdo que você está ensinando a ele. Defina claramente para o seu aluno o que ele deve aprender com essa leitura. Diga para ele o que ele vai aprender, para que vai servir, como você, professor, quer que ele utilize, quais os objetivos que você tem para isso. E ajude o seu aluno a construir uma lista de função desse texto no dia a dia dele no contexto. Mesmo que esse texto tenha uma utilidade somente acadêmica e escolar, não tem problema. Mesmo assim, você deve ajudar o seu aluno a criar essa lista, porque assim fica mais fácil para o seu aluno entender e manejar esse texto e conseguir manter tudo isso que ele leu lá na memória e utilizando isso durante a leitura. Uma outra coisa bem importante e fundamental é o vocabulário, né? Muitas palavras contidas no texto podem ser desconhecidas pelo aluno.
Então peça para que esse aluno levante essas palavras desconhecidas, para que ele anote. Se você, professor, já sabe que essas palavras estão no texto e que você mesmo às vezes teve que ir lá procurar significado, é importante que você liste também e que você, junto com o aluno, signifique essas palavras, que você dê esse significado. Se o aluno não conseguiu achar esse significado sozinho, é importante que você signifique isso para ele, ajude ele a compreender, para que essa palavra passe a fazer parte do vocabulário dele. Peça sempre para o seu aluno grifar as informações que você, professor, julga importante. Então, você tem que dizer para ele, durante a leitura, quais as partes do texto que ele deva grifar. Use uma cor para cada informação, informações muito importantes, informações que não são tão importantes, mas que são úteis, para que o seu aluno use cores diferentes. Então, para informações mais importantes, use uma determinada cor, menos importante outra cor, porque assim, quando o aluno voltar a ler essas informações, ele vai ler exatamente aquilo que ele grifou e saber para que isso serve, tá? Depois é importante que o aluno faça uma leitura em voz alta, porque quando o aluno lê em voz alta, ele vai chegar no cérebro por dois caminhos. O caminho visual, quando ele está lendo, e o auditivo, quando ele ouve a própria voz. Também ele pode gravar a própria voz, gravar e ouvir, porque assim ele consegue manter na memória por dois canais aquilo que ele está lendo. E até você, professor, também pode gravar trechos do texto que você julga importante para que o aluno ouça e entenda e depois mantenha isso na memória. É sempre importante que o aluno reflita sobre o texto que ele está lendo. O que isso quer dizer? Que quando o aluno lê, muitas vezes ele estranha, ele não entende, tem palavras que não fazem parte do vocabulário dele, ou ele leu, tem uma leitura razoavelmente boa, porém ele não está refletindo sobre aquilo que ele está lendo. Ele está lendo, está passando o olho ali. Se ele não reflete, isso não fica na memória, não tem ênfase, não tem importância. Então, quando você diz ao aluno que ele deve ir refletindo sobre aquilo que ele leu, ele pode ir levantando hipóteses, dúvidas, né? E ir anotando essas hipóteses, essas dúvidas, palavras estranhas, palavras muito conhecidas. Ele pode levantar aquelas hipóteses daquilo que ele realmente tem certeza, porque depois ele vai aí conseguir discutir com você, com os colegas e passa a ser um sujeito ativo na leitura e não somente a passividade. Registrar as informações também é muito importante. Então, a primeira leitura é essa leitura em que ele vai retirar as informações, grifar e tudo mais. E depois ele tem que registrar isso. E isso tem que ser ensinado para o aluno em sala de aula, até o final, até o 5º ano, tá? Então, ele precisa organizar e registrar todas as informações obtidas no momento de leitura. Aquelas que ele tem certeza, as hipóteses, os questionamentos, tudo isso deve ser registrado. Então, ele pode criar os mapas mentais para que ele organize tudo isso, ele pode criar resumos, ele pode fazer pesquisas também sobre isso que ele está estudando, né? Ele pode corrigir isso com a sua ajuda, porque essas correções darão a ele mais atenção e voltar ao texto através desses registros. Todas as vezes que ele fez os registros, ele depois volta ao texto e vai lá no texto observar se aquelas ideias que ele está registrando ali, ele realmente são importantes e dão a ele essa organização mental. Então, escolher parágrafos específicos, né, que você, professor, já disse que ele deveria grifar, então aquele parágrafo está grifado, vamos dizer, de vermelho, que é muito importante, que ele vá lá nesse parágrafo, fazer as anotações do parágrafo que ele grifou, né, e que esses parágrafos precisem ser analisados por ele, levantadas hipóteses, né, que ele confira aí se o esquema dele tem alguma coisa a ver com o texto, se o esquema de estudo dele tem a ver com um dos outros alunos, que eles comparem. Se você está em aula online, professor, utilize essas estratégias. Faça com que os alunos, eles conversem entre si, dê momentos na sua aula para que eles possam discutir isso. Abra no seu microfone e discutam entre eles. Você coordena e eles vão
conseguindo se organizar e estruturar tudo isso, tá certo? Então agora, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho com você que é professor dos anos finais, a importância que tem o estudo, né, esses textos de estudo em aulas específicas e o quão difícil para o aluno é esse vocabulário que a gente usa nessas aulas específicas e que talvez esse aluno vá chegar no 6º ano e ele não domine isso. Então ele precisa da sua intervenção. Então esse é o momento de você ter um olhar cuidadoso, principalmente se o seu aluno passou o ano passado inteiro sem vir para a escola, estudando em casa. Então vamos pensar um pouquinho nas aulas de geografia, que tipo de leitura a gente tem lá? A gente não tem só o texto escrito. Nós temos as leituras de mapas, de legendas, de chaves, né? O aluno tem que entender o que é um relevo, o que é uma planície, lendo os mapas, né? Então essa leitura, ela tem que ser ensinada na prática. O aluno tem que ir ao mapa, ir ao globo, fazer a leitura, pegar esse material, discutir isso contigo, professor, com os outros alunos, entender esse vocabulário do que é latitude, longitude, meridiano, paralelo, que até então não fazia parte do vocabulário dele, ele não tinha acesso a essas palavras. Agora que ele tem, é importante que ele entenda. E mais, para que ele usa isso na vida dele? Para que ele precisa saber esse conteúdo? Onde ele vai usar? Quando ele vai usar? Né? Por que ele tem que saber o que é uma fusão entre os rios? Por que ele tem que saber o que é uma fonte, o que é uma nascente? Isso tudo que faz parte do vocabulário de geografia tem que ser ensinado e o aluno tem que ter domínio e saber como utilizar. Quando a gente fala, por exemplo, nos conteúdos de história, né? A primeira coisa é o aluno saber da própria história, saber por que esses fatos históricos são tão importantes, quanto esses fatos influenciaram na sua vida, na vida do seu país, do seu município, na vida dos seus pais. O que dessa história, né, tem aí na história de vida dele, o que ele precisa saber dessas datas, né, ilustrações, fotos, documentos históricos, tudo isso precisa ter acesso, o aluno precisa ter acesso, mas ele precisa saber utilizar, como utilizar, onde utilizar e por que isso é tão importante na vida dele. E principalmente desenvolver nesses fatos históricos, em toda essa história, um pensamento reflexivo, que o professor é que sabe, é que tem esse domínio na mão e que pode ajudar o seu aluno nesse momento em que ele precisa estudar, ler e interpretar. Depois nós vamos falar de um conteúdo que a gente entende que tem pouco material de leitura, mas não é verdade, que é a matemática. A matemática tem muito material de leitura, né? De linguagem, de análise, de síntese, de interpretação, de desenvolvimento do raciocínio lógico. Quando o aluno ele precisa reconhecer e entender os símbolos matemáticos, que isso a gente já faz lá na base, nos anos iniciais, que ele tem que entender esse vocabulário de aumentar, diminuir, subtrair, multiplicar, né? Fracionar, esse vocabulário intenso que a matemática traz e que junto vem todo o raciocínio que devia ter sido desenvolvido, né? Até o momento que ele chegou para você. Mas se esse aluno não desenvolveu, alguém vai ter que fazer, senão cada vez vai aumentar mais e esse aluno vai ter, assim, com certeza, muito mais dificuldade. Sem falar em ciências, biologia, né? Que o aluno vai entender aí, deverá entender fenômenos climáticos, falar sobre reprodução, saúde, né? Todo esse contexto que a gente tem hoje aí de pandemia, todo esse vocabulário, toda essa linguagem está aí intrínseca dentro da escola e muitas vezes, na maioria das vezes, precisa de você, que é professor e especialista, para que o aluno compreenda os textos que ele lê e tenha somente na família uma ajuda para que se estruture e se organize os exercícios a partir daquilo que o aluno já compreendeu. Está certo? Então eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor que o aluno ele precisa de um especialista para que ele chegue lá no 5º ano sabendo ler com fluência, entender, tenha domínio de leitura. Nesse caso, o especialista é o professor, não é o pai, não é a mãe.
e depois disso ele vai ter que fazer leituras específicas de estudo de acordo com cada disciplina escolar e para isso também precisa o especialista de cada disciplina. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, professores, pais, alunos. Se foi, eu peço para você que compartilhe com seus colegas de trabalho, com alunos e com pais, que deixem os seus comentários aqui para mim saber se vocês concordam ou discordam, se o vídeo realmente lhe foi útil. Não esqueçam de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.